Preste bem atenção nesta palavra, preste bem atenção nesta orientação que Deus colocou no meu coração. Eu orava ontem, nós iniciamos essa semana, uma semana de oração, você pode ver lá nas nossas redes sociais. Nós fizemos nós estamos numa semana de oração, uma semana de consagração a Deus, para que Deus venha falar conosco acerca da sua obra, acerca do seu povo na terra, amados, acerca do seu povo na terra. E Deus, eu falei isso com a igreja, eu disse, olha, irmãos, eu não vou convidar ninguém para vir orar, não vou fazer uma convocação com a igreja para orar, até brinquei com a igreja, falei, olha, se eu convidar para churrasco, todo mundo vai vir, a igreja vai lotar, não vai ter mais espaço, mas eu estou falando de oração, então oração eu vou deixar à vontade, você que quer vir, você venha. E para minha surpresa, muita gente estão vindo orar, né? Muita gente estão me acompanhando nesta campanha de oração, nessa jornada de oração, né? Durante toda essa semana. Graças a Deus por isso, não tenho o que reclamar. Mas Deus tem falado no meu coração acerca de algo que tem me preocupado esses últimos tempos. E eu quero ler um versículo da palavra de Deus para que eu possa entrar nesta orientação que Deus está me dando. E eu peço a você, por favor, compartilhe esta palavra com seus membros, compartilhe esta palavra com seus fiéis, compartilhe esta palavra com uma igreja, compartilhe esta palavra com alguém que você ama. Se você ama alguém e você sente que essa pessoa está esfriando na fé, por favor, compartilhe esta palavra. Eu não estou falando para você compartilhar para dar know-how aí na internet, para dar interação aí para interagir aí na internet, não. Tá? Eu estou dizendo isto para você compartilhar por amor a esta alma, por amor a esta vida, não deixar esta pessoa ser mais uma vítima das garras do diabo, não deixar esta pessoa ser mais uma vítima de Satanás. Então, se você ama realmente essa pessoa, que você vê que essa pessoa está enfraquecendo na fé, está esfriando na fé, compartilhe esta palavra com elas em o nome do Senhor Jesus, está certo? 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1 a seguir. 1 Timóteo, olha o que Deus ministrou no meu coração esta madrugada. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Meus amados e queridos irmãos, o que eu estou para compartilhar com os irmãos é muito grande, é muito forte. Existem demônios que regem nas regiões celestiais, ou seja, nas alturas, porque esses demônios, eles sabem que a oração do povo de Deus, uma vez feita, e eu sempre digo aqui para os irmãos que a única oração que não teve resposta é a oração que nunca foi feita. Então os demônios, eles pairam nas regiões dos ares para impedir que as orações do povo de Deus cheguem a Deus, que as orações do povo de Deus alcancem o reino celestial, porque Deus não deixa nenhum dos seus filhos, Deus não deixa nenhum do seu povo sem resposta. Ainda que o silêncio de Deus, né, parece que demora as coisas, mas o silêncio também é uma forma de Deus responder. Meus amados irmãos, e eu estava meditando, perguntando para Deus, por que tanta gente tem se esfriado esses últimos tempos? Por que nas igrejas você vê as pessoas querem o avivamento, mas as pessoas não querem pagar o preço do avivamento? E o preço do avivamento chama-se arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento.
Então, as pessoas querem uma igreja avivada, mas as pessoas não querem fazer a parte delas. Qual é a parte delas? Você vê crentes apáticos dentro da igreja, você vê crentes, vamos assim dizer, mornos dentro da igreja, sem vida. Você pede para o camarada bater palma, o cara não bate palma. Você pede para o camarada levantar a mão, o camarada não levanta a mão. Você pede para o camarada ficar em pé, o camarada fica, olha, perdão da expressão aqui, o camarada fica com a bunda plantada ali no banco, sacrificando o banco o tempo todo, mas ele não se dispõe a ouvir a voz do altar, a direção, ou seja, a diretriz do altar, para ele receber alguma coisa. Depois ainda reclama, né? Eu não recebi nada. Não recebeu nada porque não dá lugar, né? Essa que é a grande verdade. Mas a minha preocupação não é nem com a liturgia, a minha preocupação são com aquilo que está por trás desta frieza espiritual. Há demônios que regem nas regiões celestiais, impedindo a oração, o louvor do povo de chegar a Deus. Então, quando você faz uma coisa e você não persiste nisso, quando você não persiste na oração, quando você não persevera na oração, ou quando o seu louvor não é um louvor verdadeiro, brotado da sua intimidade com Deus, da sua alma para com Deus, então esse louvor ele jamais acessa o trono de Deus, porque os demônios que regem nas regiões celestiais, eles impedem, como que se fosse um céu de bronze, e impedem as orações e o louvor do povo de Deus de chegar até Deus. São impedidas as orações. Assim como lá no tempo de Daniel, vocês vão lembrar agora desta passagem, né? Que Daniel, ele orava e as orações de Daniel eram impedidas de chegar até Deus. Deus precisou mandar um anjo para vir e receber as orações de Daniel para levá-las a Deus, porque Satanás impedia a oração de Daniel de chegar até Deus, o clamor de Daniel de chegar até Deus. Da mesma forma, existem demônios chamados tranca-ruas. Preste bem atenção no que Deus falou no meu coração esta noite, essa madrugada. Existem demônios, e eu até comentei com a pastora Paula ontem, existem demônios chamados tranca-ruas. Este demônio fecha caminhos. A atividade principal deste demônio é fechar caminhos. O bispo Amorim trouxe esses dias aqui um estudo sobre espíritos malignos, sobre demônios e as suas atividades, sobre espíritos malignos e as suas atividades. Uma das atividades do tranca-rua é fechar caminhos. Preste bem atenção, igreja. Fechar caminhos. Demônios estão fechando. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa nesses documentos aqui do bispo sobre isso. Eu acredito que eu não vou achar que não, mas sempre fica aqui, né? Os estudos que o bispo traz, sempre fica aqui, mas eu acho que não está mais aqui. Mas preste bem atenção. Demônios tranca-rua. O que esses demônios fazem? Eles trancam o caminho. Eles trancam o caminho do povo, impedindo com que o povo saia de casa. A pessoa programa, a pessoa toma banho, a pessoa põe uma roupa bonita e a pessoa diz assim, eu vou para a igreja. Daqui a pouquinho, ele sai até para a igreja, mas encontra alguém e essa pessoa é desviada do caminho da igreja. Ou eu já conversei com pessoas que ele disse assim, eu saí de casa para ir na igreja, e eu saí de casa e quando eu me dei por conta, eu já estava longe da igreja. Quer dizer, o diabo trancou os caminhos, impedindo esta pessoa de chegar até a casa de Deus, porque o diabo sabe, irmãos, que se a pessoa chegar na casa de Deus, a vida dessas pessoas são transformadas, a vida dessas pessoas são mudadas. Há uma guerra espiritual muito grande. O diabo, se ele puder, ele não deixa as pessoas nem passar em frente à igreja, porque sabe que se a pessoa passar em frente à igreja, ouvir uma mensagem, ouvir um louvor, esta pessoa vai entrar, e quando esta pessoa entra, essa pessoa é transformada. Deixa eu contar aqui uma coisa que Deus está me trazendo à minha memória. Um dia eu estava participando do culto aqui na sede mundial com o bispo, na quinta-feira, o culto da glória de Deus. E naquela quinta-feira entrou um senhor moreno, não sei se alguém vai lembrar disso, certamente o bispo está me ouvindo e ele vai lembrar disso. Um homem moreno, muito alto, comprido, vamos assim dizer, um senhor. Ele entrou dentro da igreja e na hora da oração, este homem ficou possesso por espíritos malignos.
E o diabo dizia que ele ia matar a vida dele, ia tirar a vida dele. E depois que o demônio foi expulso, o bispo, conversando com esse homem, ele disse: olha, eu saí de casa com o destino de me jogar debaixo de um caminhão. E eu passei aqui em frente à igreja e eu ouvi os louvores, e eu entrei dentro da igreja, e hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Quer dizer, aquele homem tinha tomado uma decisão. Os demônios tinham levado este homem a um suicídio, a cometer um suicídio. Mas a força celestial foi maior e conduziu a esse homem para a frente da igreja. Ele ouviu a palavra e entrou dentro da igreja, e a força, o domínio de Satanás sobre a vida daquele homem foi quebrado, e aquele homem foi liberto para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, existe demônios sobre os ares que impedem as orações, existe demônios na terra, são os tranca-ruas, que trancam os caminhos do povo de Deus, não deixando as pessoas irem para a igreja, ter acesso à igreja. Não é que as pessoas não querem ir, as pessoas querem ir, mas chega na hora de ir à igreja, a pessoa não tem força, a pessoa não tem ânimo, a pessoa não tem vontade, a pessoa até quer ir, mas acaba, aquela vontade é uma vontade que vem e passa, e a pessoa até sai, vai até o portão e não consegue força para ir para a igreja. Quer dizer, demônios estão trancando os caminhos, acha tudo difícil. Isso quando não chega alguém da casa, alguém da família, quando não chega um parente, quando não chega um amigo, ou quando a pessoa está indo para a igreja e na metade do caminho encontra um amigo, o diabo coloca alguém no caminho desta pessoa e acaba desviando esta pessoa do rumo da igreja, e a pessoa acaba não chegando na igreja. Ele saiu para ir à igreja, mas não foi à igreja. Por quê? Porque o tranca-rua trancou o caminho dele e ele não teve acesso, ele não conseguiu acessar a rua da igreja, a avenida da igreja, para chegar na igreja, para louvar a Deus, para receber a bênção, para receber a libertação. Mas também existe nesses últimos dias um demônio. E este demônio, ele recebeu uma ordem, Deus falava no meu coração. E hoje de manhã eu fui procurar alguma informação sobre isso, eu vi até um vídeo, e esse vídeo veio realmente completar aquilo que eu havia comentado ontem à noite com a pastora Paula. Este demônio, ele foi ordenado pelo principal do inferno para esfriar a fé do povo. É um demônio para quebrar a santidade, é um demônio para destruir a vida, o relacionamento das pessoas com Deus. Isto não é um demônio, isto é um principado, ou seja, quando eu digo principado, eu quero dizer uma falange. Não é um demônio, não é um Exu, não é um caboclo, não é alguém mandado. É um príncipe das trevas que foi levantado por Satanás para destruir a fé do povo. E olha só, irmãos, você tem visto que esses últimos tempos, agora tempos de pandemia, quantas pessoas têm se esfriado na fé? Quantas pessoas têm dado ouvidos a espíritos enganadores? E olha só o que diz a palavra de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado as suas próprias consciências. O que é isso que nós estamos vivendo? Olha como que o diabo está jogando sujo, irmãos. Olha como que o diabo está jogando sujo. Eu não estou aqui dizendo que não existe a pandemia, que não existe a doença, que não existe a enfermidade, mas eu pergunto para vocês, olha, jogos de futebol está liberado, shopping center está liberado, mercado está liberado, banco está liberado, lotérica está liberado, tudo está liberado, e as pessoas ainda ficam dizendo, eu não posso ir na igreja porque na igreja tem aglomeração. Leva os filhos para a praça, leva os filhos para o shopping, leva
leva os filhos para o mercado, leva os filhos para o restaurante, leva os filhos para o parquinho, leva os filhos para o bosque passear, leva os filhos para o piquenique, mas não querem levar os filhos para a igreja, porque estão dizendo que na igreja ainda tem pandemia, na igreja ainda é um lugar onde pode se disseminar, né, esta doença, esta enfermidade. Meus irmãos, isso são espíritos enganadores, isso são espíritos mentirosos, isto são demônios que são mandados para disseminar este mal, para disseminar isto, fazendo com que as pessoas, eles percam, irmãos, a fé, para que as pessoas desestimulem a sua fé, para que as pessoas esfriem a sua fé, para que não vão mais à igreja. E isso nós temos visto dentro dos cultos, dentro das reuniões, pessoas que estão apáticas dentro da igreja, já não vêm, poucos estão vindo à igreja, e quando vêm, ficam apáticos, apagados, você não vê brilho, você não vê glória, você não vê luz, você não vê vida naquela pessoa, você vê aquela pessoa apática, apagada a vida inteira ali dentro, parece que o corpo está ali, perdão da palavra que eu vou dizer aqui, mas eu vou usar um termo que o pastor Geber uma vez disse numa reunião de pastores, ou seja, no seminário de pastores. Ele diz o seguinte: as igrejas estão se tornando um amontoado de cadáveres, é muita gente amontoada, mas tudo sem vida, parece que é aquele vale de ossos secos. Meu Deus do céu, aonde nós vamos parar com isso? Acorda, igreja do Senhor, não permita que este demônio que está levando pessoas a apostatar da fé atinja a sua vida. Desperta, obreiro, desperta, pastor, né? Vamos parar de preguiça, vamos buscar ao Senhor, vamos orar a Deus, vamos vir para a igreja, vamos caminhar, vamos fazer a nossa parte, irmãos, porque grandes coisas está fazendo o Senhor Deus. Deus tem algo poderoso. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: Jesus já está voltando. Por que o diabo está querendo esfriar a fé de muita gente? Por que esse principal, esta falange do inferno, ele quer desviar? E aqui está na palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Eu estou apenas compartilhando o que Deus falou comigo essa madrugada, dizendo comigo que nesses últimos tempos apostatarão muitos da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores. Está ouvindo quem? Está ouvindo o técnico tal, o cientista tal? Para de ouvir essas coisas, ouça a voz de Deus. Deus é maior do que a pandemia, Deus é maior do que o coronavírus, Deus é maior do que a praga, Deus é maior do que a peste, Deus é maior do que a frieza espiritual. Ouça a voz de Deus, e a Bíblia nos fala conosco: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando. Desperta, igreja, desperta, pastor, desperta, o obreiro, desperta para a vida, meu filho. Desperta, crente, desperta para a vida, desperta para a oração, desperta para o louvor, desperta para o jejum, desperta para conversar com Deus. Desperta, meu filho, acorda. Jesus está voltando. O que o diabo está fazendo? Ele está apostatando, esfriando. Apostatar é esfriamento. Este principado, esta falange que eu estou dizendo aos irmãos, compartilhando o que Deus colocou no meu coração, a principal atividade desta falange do inferno é esfriar a fé do povo, é esfriar a fé dos filhos de Deus. Por quê? Porque o diabo sabe que Jesus está voltando. O diabo sabe que Jesus está voltando, e o diabo sabe que quanto mais ele esfriar a fé das pessoas, mais pessoas vão ficar aqui. E o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no reino da glória celestial. Então preste atenção nisto. Não permita que o inimigo esfrie a tua fé, mas que você possa ter uma vida agora de comunhão com Deus, que você possa realmente ouvir esta palavra, voltar. Você que está desviado, volta. Você que está desviado, volta. Você que está afastado, volta para Cristo. Você que está se esfriando na fé, torna a aquecer-se novamente. Se você ficar morno, você vai ser vomitado da boca de Deus. Porque não foi frio e nem quente, é morno, fica lá aquela coisa, aquele crente sem vida. E é como eu sempre digo: o diabo não quer mais tirar você da igreja, o diabo quer manter você na igreja, mas sem fé.
O diabo quer que você permaneça na igreja, mas sem fé, sem testemunhar do Deus vivo, daquilo que Deus fez no teu coração, daquilo que Deus fez na sua vida. Então preste atenção, igreja, acorda, igreja. Não permita que o diabo esfrie a sua fé. Esse esfriamento da fé não pode chegar até a sua vida. Amém? Este esfriamento da fé não pode chegar até a sua casa. Não permita, pastor, que esse esfriamento chegue na sua igreja. Reúne a igreja, fala com a igreja, compartilha com a igreja esta palavra. Amém? Compartilha com a igreja esta palavra para dizer, não, Deus falou com o bispo, eu estou aqui transmitindo aos irmãos aquilo que Deus falou ao meu coração, e Ele está falando ao meu coração. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, é o nosso tempo, nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui aos irmãos, nós somos a geração do arrebatamento. Um arrebatamento que foi pregado pelos profetas, foi pregado pelos apóstolos, foi pregado pelos discípulos, foi pregado pelos nossos irmãos séculos atrás. Nós estamos vivendo esta geração, e esta geração é a geração do arrebatamento. Aleluia. Esta é a geração do arrebatamento da igreja. Eu faço parte dessa geração. O Daniel faz parte dessa geração. Então, meus irmãos, meus amigos, eu estava meditando ontem, nós fizemos ali na igreja um encontro de mulheres, foi o chá de bebê da pastora Ede, e eu fiquei olhando para a barriga da pastora Ede, eu fiquei assim um tempo sentado ali dentro da igreja, meditando, Deus estava falando comigo, e eu estava olhando para a barriga dela, e eu vendo aquela mulher grávida, eu comecei a olhar a minha nora grávida, e eu comecei a ver a igreja grávida. Eu comecei a ver a igreja grávida. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Essa geração que as mulheres estão grávidas agora, muitos deles nem chegarão à meia-idade, porque o arrebatamento está mais perto do que nós imaginamos. O arrebatamento está mais perto do que nós imaginamos. Isso daqui eu estou transmitindo a vocês uma palavra profética, uma palavra revelada do coração de Deus. Então, desperta, acorda para a vida. Obreiro, para de ser mole, para de ficar inventando desculpas para não vir à igreja, para de ficar dando ouvido a Satanás, para de ficar dando ouvidos a espíritos enganadores, para de ficar ouvindo homens que têm as suas mentes cauterizadas, mentes fechadas, mentes que não recebem esta revelação de Deus. Você que pastor que um dia foi do altar, você que um dia pregou no altar, você que um dia serviu a Deus no altar, está aí parado, está correndo atrás do quê, meu filho? Está vendendo carro, está comprando bicicleta, está comprando cabrito, está vendendo bode, sei lá o que você está fazendo. Volta para o altar, rapaz. Volta para o altar. Você tem chamado de Deus, você tem vocação de Deus. Deus te chamou para ser ministro do altar. Deus te chamou para ser sacerdote do Deus vivo. Então volta para o altar em nome de Jesus. Isto é um alerta que eu estou dando a vocês. Esta falange do inferno foi mandada para esfriar a fé da igreja. E eles estão usando codinomes. E codinomes desta falange de demônios chama-se pandemia. Chama-se pandemia. Este codinome que eles estão dizendo chama-se pandemia. E esta pandemia está esfriando, as pessoas estão perdendo o interesse de vir para a igreja. Acorda, desperta, levanta. Jesus está voltando. Nós somos a geração do arrebatamento. Está dando para entender, meu filho? Está dando para entender, meu irmão? Então desperta em nome de Jesus. E eu encerro aqui dizendo assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Não dê ouvido a quem não te edifica. Não dê ouvido a quem não contribui com a sua vida espiritual, para o elevo da sua vida espiritual.
mas ouça a voz de Deus, ouça essa orientação, compartilhe esta orientação com os seus. Se você ama alguém que você sabe que está se desviando, está se esfriando da fé, compartilha esta orientação com esta pessoa, em o nome do Senhor Jesus.